E a gente continua agora na pauta de infraestrutura. A multinacional espanhola Acciona, responsável pela construção e operação da linha 6 laranja do metrô de São Paulo, ganhou recentemente PPPs de saneamento no Paraná e também no Espírito Santo. A empresa se tornou a segunda maior construtora do país e tem um forte interesse na futura linha 16 Violeta, aqui de São Paulo também. Bom, a gente recebe nos estúdios de Brasília o CEO da Acciona, André de Ângelo. Muito bem-vindo, André. Obrigada por conversar com a gente aqui na CNN Brasil. Obrigada por vir pessoalmente aqui conversar. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui nos estúdios da CNN em Brasília, para poder estar conversando com vocês. O prazer é nosso em te receber. E a gente está vendo também Daniel Hittner, nosso diretor de jornalismo, sempre parceiro aqui do CNN Money, também está presente. Já peço que você faça as honras da casa, Daniel. Boa tarde para você também. Muriel, boa tarde para você, boa tarde a todos e um agradecimento muito especial aqui ao André de Ângelo, que veio aqui ao estúdio de Brasília para conversar um pouco conosco, falar quem é a Acciona, os planos da Acciona, como ela tem se posicionado. E eu acho que antes disso, antes da gente começar efetivamente essa entrevista, Muriel, a nossa Cremilda Aguiar até preparou aqui um ranking, um mapinha aqui para nos mostrar onde que a Acciona está posicionada atualmente no ranking das construtoras. Esse é um ranking tradicional que a revista O Empreiteiro publica anualmente, edição deste ano, com os números referentes a 2024, acabou de ser aí. E qual que é a importância disso? A gente mostra aqui quais são as 10 principais construtoras do país atualmente. Em primeiro lugar, ainda que machucada, ainda que tenha encolhido muito depois de toda a operação Lava Jato na década passada, ainda está a Odebrecht Engenharia e Construção. A gente pode ver ali um faturamento em 2024 de 5,2 bilhões de reais, com crescimento de 72% em relação ao ano anterior. Mas eu trago aqui e destaco essa segunda colocação da Acciona, que é um grupo espanhol que já esteve aqui mais presente na área de rodovias, de energia elétrica, principalmente fontes renováveis, com quase 4 bilhões de reais em faturamento, e que agora continua crescendo muito de olho em mobilidade urbana e saneamento básico. É por isso mesmo que a gente recebe aqui, traz o André de Ângelo, para explicar um pouco, André, como que a Acciona cresceu nesses últimos anos, para onde ela vai, quais são os focos principais da empresa, qual que é, afinal, a razão dessa aposta tão forte da Acciona no Brasil. Boa tarde mais uma vez e obrigado pela entrevista aqui no estúdio. Boa tarde, Daniel. Obrigado pela introdução. A Acciona, nós estamos aqui no Brasil já há 27 anos. Poucas pessoas conhecem a história da empresa no Brasil. A Acciona pertence a um grupo espanhol, centenário, que no Brasil entrou em 1996 na área de rodovias, de concessões rodoviárias. E desde esse período passou por várias fases, diversas fases, como construtora, como concessionária. Tivemos projetos emblemáticos, que é a construção do Porto do Açu, lá no Rio de Janeiro. Construímos data centers para o Santander, construímos a emblemática Sala São Paulo, que é essa antiga estação de Prestes, que hoje ainda é considerada uma das 10 melhores, melhores acústicas, em termos de salas sinfônicas. E também construímos grande parte do Rodoanel, mas onde realmente houve o grande salto da empresa foi no ano de 2020, quando nós assumimos o contrato de PPP da linha 6 laranja do metrô de São Paulo, que é um contrato bastante robusto, não só pelo seu volume de valor e investimento, mas também por sua engenharia, que são um projeto que hoje, no dia de hoje, emprega mais de 11 mil pessoas diretamente trabalhando. E com esse contrato, que iniciou no final de 2020, foi o grande crescimento da empresa. Ano após ano, em função do cronograma, se foram aumentando o volume de investimento, volume de faturamento, e que é o segundo ano consecutivo que nós logramos aí a segunda posição no ranking do empreiteiro. E além disso, conforme tu comentastes antes,
né, nós também estamos olhando hoje, né, fortemente o setor de saneamento no país, né? Então, é um setor, né, que tem muitas oportunidades hoje, né, principalmente em função, né, do novo marco, né, se dá para dizer novo ainda, né, do marco de 2020 também, né, onde existe a obrigatoriedade né, das empresas de saneamento, tanto públicas como privadas, alcançar 99% de tratamento de água, distribuição, e 90% de esgoto, coleta e tratamento de esgoto, né? Com isso, se abriu grandes, né, oportunidades por todo o país, né, tanto em nível estadual quanto em nível, né, municipal, onde PPPs e concessões, né, estão sendo estudadas, estão sendo, né, programadas e anunciadas, né, através de PPPs e leilões aí ao longo dos anos. André, eu queria justamente entender um pouco mais sobre a linha 6 do metrô. A expectativa é grande, a gente está falando aí de 15 estações. A expectativa eu queria entender justamente se ela vai entrar em operação agora nesse fim de 2026, no caso, ano que vem ainda. Se vocês já estão pensando em negociar aditivo aí para tentar estender essa linha, como é que está a negociação com o governo de São Paulo ao longo aí dos últimos anos com o que a gente tem acompanhado especificamente com essa linha 6 e com essas 15 estações? Queria entender como é que estão essas negociações, olhando para frente, mas também olhando especificamente para 2026 e para quando realmente vai entrar em operação. Obrigado, Muriel, pela pergunta. O que está hoje, né, previsto, né, e é que nós entregaremos, né, aproximadamente 50% da linha 6 em outubro de 26, né, desde Brasilândia, né, que é a primeira estação na Zona Norte, até Perdizes, e o restante da linha no final de 2027. Certo? Hoje é esse cronograma que nós estamos trabalhando, é esse cronograma que está acordado com o governo do estado, né? E por isso que eu te comentei que agora para nós estamos em contagem regressiva, né? E por isso esse volume grande de pessoas trabalhando, mais de 11 mil pessoas ali, né? Que justamente fase de acabamento das estações, fase de finalização das vias permanentes, eletrificação. Então são muitas atividades ocorrendo ao mesmo tempo, né? De olho para atender o cronograma, né? No final de outubro a primeira fase e a segunda fase, ou seja, a linha completa, as 15 estações em final de 2027, né? André, olhando a linha 6 que você detalhou agora, mas também a linha 16 Violeta, em que vocês participaram de uma manifestação de interesse, entregaram os estudos para o governo de São Paulo, qual que é o interesse na linha 16 Violeta e qual que seria a prioridade? Prioridade, se o governo de São Paulo fizer o leilão da linha 16, é entrar na linha 16 ou negociar um aditivo para a extensão da linha 6 laranja. Ou não precisa excluir uma coisa ou outra necessariamente, né? Podem ser as duas coisas, mas queria saber de você se é possível conciliar as duas coisas e se tem uma prioridade entre elas, né? Sim. Bom, obrigado, Daniel. São coisas diferentes, são contratos distintos, né, e oportunidades distintas. A linha 6 é um contrato já em execução, né, conforme eu já comentei aqui, nós estamos totalmente mobilizados para cumprir com o cronograma, né. É fato, existe uma negociação em andamento justamente para ampliação da linha 6, que seriam mais 6 estações, 2 ao norte, né, que passando por Morro Grande e Velha Campinas, e 4 para o sul e sudeste, né, que levaria até a estação São Carlos, né. Essa extensão da linha 6, ela é muito importante, porque ela estaria colocando mais 200 mil pessoas, né, na linha, né, 200 mil pessoas que estariam utilizando e que estariam melhorando sua qualidade de vida, né, melhorando o tempo de transporte. Uma curiosidade da linha 6 é que hoje o percurso que uma pessoa que sai da Brasilândia para chegar no centro, que é na Estação Joaquim, na região da Estação São Joaquim, leva 1h30 mais ou menos, né? E com a linha 6 vai levar 23 minutos. Então nós estamos falando que a pessoa vai ter quase mais de 2h30 a mais em sua vida, né? Para estudar, para trabalhar, enfim, para poder estar com a família ou fazer alguma outra coisa, né? Então esse para nós é um dos principais legados que fica um projeto dessa magnitude, né? A linha 16, né, que tu comentaste,
ela é um projeto que nós apresentamos no ano passado, né, uma manifestação de interesse, né, para desenvolver os estudos de viabilidade do projeto. O governo de São Paulo aceitou a manifestação e nós apresentamos, acredito que foi em maio deste ano, os estudos para que ele pudesse, né, uma vez, né, aceito e verificado a viabilidade do projeto, né, dar sequência, né, no procedimento legal e burocracia, né, com audiências públicas, para após isso, né, poder sair com a licitação do PPP, que eu acredito que deverá, né, se for de interesse do Estado, deverá ocorrer no primeiro trimestre do ano que vem. Né? Só uma dúvida, André. Sim. Nessa negociação para estender o contrato da linha 6 laranja para mais 6 estações, como que está a conversa com o governo de São Paulo? É possível chegar a um entendimento ainda neste ano? Olha, existem, né, hoje tanto nós quanto o governo do Estado de São Paulo, né, estamos, né, imbuídos em avançar o mais rápido que a gente possa nessa extensão, né? Mas não é um processo rápido, né? É um processo que depende de muitas instâncias, é um projeto que depende de muitos estudos, né? E sim, a gente vê, né, e acompanha, né, até para os próprios anúncios do governo, que isso é público, né, que existe uma previsão de, né, se nós pudermos, né, se puder avançar com a extensão, né, nos próximos meses ou semestres, é o que se busca, né? Agora, volto a dizer, os prazos, eles não são tão simples, né? Depende de muitas aprovações, muitos estudos, muitas verificações, muitas análises, né, que isso pode atrasar, né, ou não um processo desse, né? Mas eu acredito que terá, né, espero, né, e até porque pela necessidade do projeto, da importância do projeto que é para São Paulo, né, e para a população de São Paulo, né, esse projeto deverá ser uma das prioridades, né? André, eu até aproveito para voltar a falar sobre a linha 16 especificamente, porque se realmente acontecer da Acciona pegar essa parte da linha 16 violeta, eu queria entender porque a gente está falando de uma operação que pode chegar próxima aí a 40 quilômetros de extensão praticamente só da Acciona, né? Juntando a linha 6 com a 16. E eu queria entender, porque logo quando vocês demonstraram esse interesse e esse ponto aí para começar a apresentar os estudos, começou a se cogitar uma possibilidade de fazer a linha 16 num tempo recorde. Queria entender a percepção de vocês, se isso se confirma, como é que vocês enxergam esse cenário? Olha, se nós olharmos a história das execuções de metrôs em São Paulo, assim, no Brasil em todo, né, a linha 6, ela é a linha que está, né, batendo recorde de execução em tempo e prazo, né? Desde que nós assumimos, no final de 2020, né, nunca antes na história houve um projeto de tamanho e magnitude de 15 estações, 15 quilômetros de extensão, construído, então, né, num prazo tão curto como este, né? Então, isso eu entendo, né, que é uma das grandes vantagens da PPP, da parceria público-privada, onde o Estado e o privado, né, dão as mãos, né, e os dois investem juntos, né, e o sucesso do projeto é o sucesso, né, para ambas as partes, né? Ou seja, enquanto o projeto não estiver funcionando, enquanto aquela linha não estiver operando, né, não é sucesso para ninguém. Então, acho que esse é um dos grandes motivos, né, uma das grandes razões pelo sucesso de estar executando um projeto tão complexo em um prazo tão curto, né? Quanto à linha 16, né, ela quando vier a ser licitado, né, e nessa modalidade de PPP, né, e eu tenho certeza que, né, caso, né, o grupo que vier a ganhar esse projeto, um grupo privado, provavelmente esse grupo também deverá ter, né, condições financeiras, né, as condições financeiras e técnicas necessárias para levar esse projeto adiante, né? Não tenho dúvida também de que será construído num tempo adequado, né? Num tempo adequado, ou seja, sem depender de orçamento público, que hoje é um dos grandes gargalos que a infraestrutura do Brasil tem, né? Que o orçamento público destinado a grandes projetos de infraestrutura, ele é mais curto, né, do que aquilo que a gente vem vendo, né, nos últimos anos do investimento privado no mesmo setor, né? Daniel?
André, nós vimos recentemente o leilão de PPP na área de saneamento da Sanepar. Quando saiu o resultado, surpresa, Acciona levando um lote importante. Depois tivemos leilão de PPP da Cesan, Companhia Capixaba, de água e esgoto. Quando saiu o resultado, também outra surpresa ali, Acciona levando um dos lotes. Qual que é o plano exatamente da Acciona para o segmento do saneamento? Como você frisou, setor está aquecido, tem a meta de universalizar os serviços até 2033 e muitos leilões, ou de PPPs ou de concessões puras para virem agora, né? A gente tem Rio Grande do Norte, Rondônia, Goiás, Pernambuco, tudo está aí no portfólio. A Acciona vai entrar? O saneamento é um desejo também da Acciona? Daniel, obrigado pela pergunta, né? Hoje, conforme eu comentei no início da entrevista, né, o setor de saneamento é uma prioridade do grupo, sim, no Brasil, né? Para que o país atinja as metas esperadas até 2033, são necessários aproximadamente entre 43 e 45 bilhões de reais de investimento por ano até esta data, né? Hoje, o que está ocorrendo, né, nós não estamos chegando proximamente à metade disso, né, com as atuais, né, licitações que vieram ocorrendo, de investimento tanto das companhias públicas quanto das privadas, né? Então, para que se possa atingir isso, necessariamente, né, terão que ser licitados, e tanto na modalidade de PPP quanto de concessões plenas, né, muitos projetos, muitas cidades, muitos estados até nos próximos anos, né? Então, devido a isso, nós entendemos que com a expertise que nós temos também, a Acciona no mundo, ela opera mais de 400 plantas entre água e esgoto. Nós temos, né, muita experiência, atuamos tanto na Espanha como no México, no Oriente Médio, né, algumas plantas na própria América Latina. Então, nós entendemos que com a nossa experiência e também com o que a gente, né, está desenvolvendo, já implementando, tanto na PPP da Sanepar, né, que são esses 48 municípios que tu comentaste antes, né, no Paraná, e brevemente, né, no estado do Espírito Santo, com a PPP da Cesan, nós acreditamos que com isso, né, e com a capacidade técnica e financeira e com oportunidade de projetos em andamento, a gente, né, vê que esse setor é muito promissor, né? Muito bem, nós conversamos com o CEO da Acciona, André de Angelo. Por favor. Por favor. Eu queria tirar uma Fica à duvidazinha, vontade. porque o André Claro. comentou ali sobre saneamento. Eu só ia te perguntar, desses leilões que estão assim no radar, André, tem algum que a Acciona olha com especial atenção? Estou citando ali, por exemplo, Pernambuco, Goiás. É só isso para arrematar nossa conversa. Olha, Daniel, nós, né, estamos sempre acompanhando e analisando o mercado, né? Esses dois leilões que tu comentaste, né, tanto o Pernambuco, que é o que já está, né, publicado e existe data prevista, né, são uma oportunidade bastante importante, né? É um projeto que exige um nível de investimento muito alto, né, e que nós entendemos que nós teríamos capacidade de estar enfrentando, sim, né? E Goiás, acredito que deve estar em etapa de consultas, né, e com previsão mais para o final do ano ou para o ano que vem, né, que também, né, como outros, né, estados e municípios, né, também estão no nosso radar, né? Muito bem, agora sim, CEO da Acciona, André de Angelo, obrigada mais uma vez pela presença, presencialmente, inclusive no nosso estúdio em Brasília. Volte sempre, viu? Tanto aí no nosso estúdio em Brasília, quanto aqui no estúdio do CNN Money aqui de São Paulo. Obrigado, eu que agradeço, Muriel, obrigado, Daniel, pelo convite, né? E sempre um prazer estar conversando com vocês, tá bom? Obrigada, e obrigada, Daniel, também.